Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves para mais um conteúdo de História do Brasil. Para você que vai fazer Enem, para você que aluno do ensino fundamental, aluno do ensino médio, para você que está precisando de história, para você que precisa saber o que foi o período regencial, por que foi um período de instabilidade política, por que eclodiram as rebeliões regenciais, como foi que ficou o quadro político. Quer saber de tudo isso? Fica até o final, se inscreve no canal, dá um like, compartilha para o máximo de pessoas e ativa as notificações para ser alertado dos próximos vídeos. Mas vamos deixar de papo e vamos começar a falar do período regencial de 1831 a 1840. Professor Alberto Chaves, vencedores pensam positivo. Primeiro ponto, para que você entenda esse período, é necessário entender os grupos partidários que foram constituídos no primeiro reinado, no período regencial e no segundo reinado. O primeiro reinado nós tivemos aí, na verdade, não partidos políticos, mas agremiações políticas, que foi a agremiação do Partido Português e do Partido Brasileiro. Esse partido português, depois ele vai, no período regencial, dar origem aos restauradores, que são chamados de caramurus, que lutavam pelo retorno de Dom Pedro ao poder, que eram representados por comerciantes portugueses, ligados ao antigo comércio colonial, alguns altos funcionários públicos e alguns militares conservadores de alta patente. E eram conduzidos por José Bonifácio de Andrade Silva, tendo como principal jornal o Caramuru. Então, esse partido restaurador, inclusive quando Dom Pedro I morre, o partido praticamente morre porque não tinha mais sentido existir. E vamos ter aí a agremiação do Partido Brasileiro, que vai dar origem dentro do período regencial aos liberais moderados, chamados de chimango, e os liberais exaltados, chamados de farroupilha. Os liberais moderados, apelidados de chimangos, eles lutavam pela preservação da unidade territorial do país, defendiam a monarquia, mas sem absolutismo, e a manutenção da estrutura escravista e da ordem, e representava os interesses dos grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e região do Nordeste. Eram conduzidos pelo padre Diego Antônio Feijó, Evaristo da Veiga, Bernardo Pereira de Vasconcelos, e tinha como principal jornal a Aurora Fluminense. E tinha os liberais exaltados, que eram chamados de jurujubas ou farroupilhas, que lutavam pela descentralização política das províncias, defendiam o fim da monarquia, eram defensores da instalação de uma república e eram representados por profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários públicos modestos, militares de baixa patente, padres e pessoas que viviam e trabalhavam nas cidades. Tinham como figuras de destaque Cipriano Barata, Borges da Fonseca, Miguel Frias, Rangel de Vasconcelos e Augusto Maia, tendo como jornais para a difusão de suas ideias o jornal A República, a Malagueta e a Sentinela da Liberdade. Pronto. Dentro do período do segundo reinado, nós vamos ter dois partidos, que é o Partido Conservador, chamado de Saquarema, e o Partido Liberal, chamado de Luzia. Ambos foram apelidados de farinha do mesmo saco. Tudo bem? Mas, passando um pouquinho à frente, o período regencial de 1831 a 1840 é um período de instabilidade política, de agitações internas, e nós vamos ter aí uma fase do avanço liberal e do regresso conservador. Então, o primeiro ponto é a regência trina provisória, de abril a julho de 1831, onde nós vamos ter aí a readmissão do Ministério dos Brasileiros e a suspensão parcial do poder moderador. Lembrando que o Ministério dos Brasileiros fora fechado por Dom Pedro I, o que acabou gerando como um dos fatores para a abdicação, e a suspensão parcial do poder moderador. Lembrando que o poder moderador, introduzido pela Constituição de 1824, dava poderes absolutos ao imperador. Daí, esse poder ele passa parcialmente sendo suspenso. E nós vamos ter aí a regência trina permanente. Essa regência trina permanente, nós vamos ter o período aí da criação da Guarda Nacional,
é uma regência que ela é conduzida pelo Diego Antônio Feijó, que vai ser nomeado ministro da Justiça, na verdade, esse período, na verdade, ele vai ser nomeado. Na verdade, por que o nome Regência Trina Permanente? Essa Regência Trina Permanente, ela foi governada e conduzida pelos deputados João Braulio Muniz, do Nordeste, e José da Costa Carvalho, do Sul, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que era o pai do Duque de Caxias. E eles acabam nomeando, aí sim, para você entender melhor, eles acabam nomeando Diego Antônio Feijó como ministro da Justiça. Inclusive lá no Enem, às vezes ele vai confundir você, que a Guarda Nacional ele criou como se ele tivesse criado quando era regente uno, e não era quando ele era ministro da Justiça. E a Guarda Nacional, ela foi criada para quê? Primeiro, para ser responsável pela repressão das revoltas populares, e era a polícia de confiança das autoridades e dos proprietários rurais, de uma forma bem prática para que você entenda. Toda vez que explodia uma rebelião nas províncias, as instituições de força, elas deveriam sair da capital até a província. Tentem imaginar uma rebelião acontecendo lá no Amazonas, as tropas saem lá do Rio de Janeiro, primeiro a notícia saindo de lá para chegar ao Rio e depois as tropas encaminhadas até lá. Daqui que as tropas chegassem, as rebeliões já tinham tomado de conta. Então o que eles fazem? Com a Guarda Nacional, em cada província cria a Guarda Nacional, que ela passa a ser conduzida pelos grandes fazendeiros que vão manter toda a estrutura, com armamento, com fardamento, e isso vai contribuir para a prática do coronelismo no Brasil, na República Velha. E vamos ter também, durante a Regência Trina Permanente, a introdução do Ato Adicional de 34. Ele vai estabelecer a descentralização das províncias, daí ser chamado Código de Anarquia, onde vai substituir a Regência Trina por uma UNA, vai extinguir o Conselho de Estado e vai criar as Assembleias Legislativas Provinciais. Posteriormente, nós vamos ter a Regência UNA do senhor Feijó, não é isso? Que como nós vimos agora, agora nós vamos ter aí a Regência Una de Feijó. Percebo que o Feijó antes era o quê? Ministro da Justiça, lá na Regência Trina Permanente. Agora ele passa a ser regente uno. É o período das rebeliões regenciais. Acaba que, inclusive, quando o regente Feijó assume, vão ser tomadas algumas medidas, como um endurecimento em relação aos movimentos populares. E depois nós vamos ter atritos, que inclusive vai eclodir a criação do Partido Progressista, né? de uma proposta muito mais liberal. E depois nós vamos ter aí a regência de Araújo Lima. O que o Araújo Lima faz? Assim que ele assume o poder, ele monta um ministério composto apenas por políticos conservadores. Esse ministério é chamado Ministério das Capacidades. E aí, devido muitos conservadores não aceitarem as decisões do Ato Adicional de 34, ou seja, a autonomia dada às províncias, o que acontece? Simples. É criada a lei interpretativa do Ato Adicional do dia 12 de maio de 1840. O que é isso? Essa lei interpretativa do Ato Adicional, ela fazia o quê? Ela centralizava o poder das províncias, ou seja, ela reduzia o poder das províncias e subordinava os órgãos da polícia e da justiça ao poder central. Então, a partir daí nós vamos ter um embate entre regressistas e progressistas. E, posteriormente, o que vai acontecer? Nós vamos ter ainda que os políticos progressistas eles vão se opondo à regência de Araújo Lima, procuram alternativa para tirá-lo do poder, os progressistas, né? Então passaram a defender a ideia de que o meio mais eficiente para preservar a unidade territorial do império era ampliar a autoridade do governo central. Daí a ideia de se pensar na questão do golpe da maioridade. E aí nós vamos ter o príncipe, como o príncipe ainda era menor de idade, a Assembleia Geral ela tinha poderes para antecipar a maioridade do herdeiro do trono. Daí o propósito que eles acabaram fundando, que nós chamamos de Clube
da Maioridade. E adivinha, o Clube da Maioridade começou a defender a tese, olha aí, começou a defender essa tese e começou a receber apoio dos grandes proprietários rurais, dos grandes comerciantes, alguns políticos progressistas e regressistas. E aí, a figura de eles começavam a defender a ideia de um imperador muito mais forte, porque seria essencial para pôr fim às rebeliões provinciais, e desse modo estabeleceria a ordem social, que era de interesse dos grandes proprietários de terra e senhores de escravos. E aí, em 1840, a Assembleia Geral ela aprovou a tese da maioridade no episódio conhecido como Golpe da Maioridade. Sabe o que foi isso? Pedro de Alcântara, com apenas 15 anos de idade, incompleto, ele foi aclamado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II no dia 23 de julho de 1840, tendo início a partir daí o que nós chamamos de Segundo Reinado. Mas, durante o período das regências, nós não podemos esquecer as rebeliões regenciais, os fatores que ocasionaram essas revoltas, que estavam resumidamente associada à crise, à fome e à opressão. Ou seja, a crise que se arrastava desde a época da independência, a excessiva centralização política e administrativa do império, as péssimas condições de vida esmagadoras de maioria da população. E aí nós vamos ter uma série de rebeliões regenciais que vão acontecer em diversas províncias do Brasil. Nós vamos ter aí a cabanagem de 1835 a 1840, que vai acontecer no Pará. Foi uma rebelião que perdurou aí 5 anos. Os cabanos se rebelam contra a situação de miséria em que vivia e contra os responsáveis por sua exploração, e tentam pôr fim a essa injustiça social. Os revoltosos no início foram apoiados por alguns líderes fazendeiros do Pará que estavam descontentes com a política centralizadora do governo imperial e com a falta de autonomia da província. Então, os fazendeiros estavam interessados em exportar sem barreiras, cacau, madeira, ervas aromáticas e etc. Mas não demorou muito para que ocorresse o afastamento do movimento, porque eles estavam assustados com o rumo que o movimento estava tomando, principalmente com a ideia da proposta de que os rebeldes, dentre eles, estavam querendo acabar com a escravidão e distribuir terra para os lavradores. E isso fez com que alguns líderes fazendeiros se afastassem do movimento. O que acontece? Um dos líderes da cabanagem foi o padre Batista Campos, que no sertão paraense costumava benzer os pedaços de pau utilizados como arma pelos rebeldes. Muitos líderes populares da revolta eram conhecidos por seus apelidos. Líderes como João do Mato, Domingos Onça, Mãe da Chuva, o Gigante do Fumo. E em janeiro de 35, as tropas de Cabano conquistam Belém, ocupam a capital da província, matam autoridades e, entre elas, o presidente da província, né? E, a partir daí, montou-se uma resistência e o movimento foi sufocado justamente por causa desses fatos. E aí o que acontece? Depois de muito tempo, calcula-se que tenha sido mortos aí mais de 30 mil revoltosos, cerca de 30% da população da província, que foi sufocado totalmente, os cabanos. Tivemos aí também um movimento chamado Farroupilha, que vai perdurar aí 10 anos, que pega ali o Rio Grande do Sul e a parte de Santa Catarina. E, na verdade, o Rio Grande do Sul ele tinha uma economia que era baseada na criação de gado e produção do charque, ou seja, a carne seca, que era vendida em diversas províncias brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, região Nordeste, e muito utilizado na alimentação dos escravos, numa época em que havia poucas técnicas de conservação de alimentos. E aí o que acontece? A pecuária do Sul ela atendia ao mercado interno brasileiro, que era diferenciado da tendência geral da economia agrária do país daquela época, porque estavam todos voltados para o mercado externo, com a exportação do açúcar e com a exportação do café.
fé. Aí os produtores gaúchos, donos das grandes estâncias, ou seja, donos das grandes fazendas, os grandes latifúndios, eles começam a reclamar da concorrência dos produtores do Uruguai, da Argentina, dos países que se produziam charque. Como os impostos de importação eram baixos, o charque importado chegava a custar menos que o produzido no Rio Grande do Sul. Qual é o resultado disso? Uma revolta. Os estancieiros gaúchos, que eram donos das propriedades na região das fronteiras Brasil-Uruguai, eles queriam eliminar ou reduzir essas taxas sobre o gado na fronteira com o Uruguai, propiciando a livre concorrência de seus rebanhos dos dois países. Então havia essa divergência com relação a esses tributos. E esses mesmos estancieiros também pretendiam mais liberdade administrativa para suas províncias. Resultado, líderes como os gaúchos Bento Gonçalves, Davi Canabarro, além do italiano Giuseppe Garibaldi, o cara que lutou no processo de unificação da Itália, meus queridos, da Itália. O que acontece? Em 1835, em setembro, eclode um levante conduzido por Bento Gonçalves, que comandou as tropas da Farroupilha, que dominaram ali a região do Porto Alegre, que é a capital da província. O governo central reagiu, mas não teve força. O movimento chegou a se expandir e em 1803 montou-se a República Rio-Grandense. Em 1839 o movimento ampliou-se com a conquista de Santa Catarina, a fundação da República Juliana, sob o comando de Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Olha aí, meus queridos. E em 1845, a Revolução Farroupilha começou a ser contida por meio de ações militares. Adivinha por quem? Nada menos e nada mais. Quem foi colocado para sufocar o movimento foi Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, que comandou a ação militar. Caxias procurou estabelecer acordo com os líderes farroupilhas. Foi o que ocorreu no dia 1º de março de 1845. Já durante o segundo reinado, quando se celebrou o acordo de paz entre as tropas imperiais comandadas por Caxias e as forças farroupilhas. E aí foi assinado um acordo que assegurava diversas condições exigidas pelos fazendeiros gaúchos. Que condições? Como, por exemplo, a não punição dos revoltosos, que receberiam a anistia do imperador, a incorporação dos soldados e oficiais do exército Farroupilha, ao exército imperial, ocupando postos militares equivalentes. E o direito à liberdade dos escravos fugitivos que lutaram ao lado dos farroupilhas. Então, após tudo isso, acabou se dando anistia aos rebeldes, fez o acordo, encerrava-se o movimento aí chamado Revolução Farroupilha. Nós tivemos aí também a Sabinada, que a Sabinada ocorreu na Bahia, 1837 1838. Nós tivemos aí o grande líder médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Seu objetivo básico era instituir uma república na província, enquanto o príncipe herdeiro fosse menor de idade. E é bom entender também, conseguindo o apoio de parte do exército baiano, porque alguns militares do exército acabaram apoiando o movimento. Eles tomam de poder Salvador, mas o movimento ele não chegou a contagiar a maioria da população. Resultado disso, muitos fazendeiros que no início haviam apoiado o levante, eles começam a se assustar com essas declarações feitas pelo governo provisório da província, de que os escravos que lutassem ao lado dos rebeldes seriam libertados. Mais uma vez a questão da escravidão. Aí o que acontece? Na hora que fala que esses escravos seriam livres, os fazendeiros, não, vamos tirar o corpo fora, vamos sair. E aí o movimento se enfraquece e acabam sendo sufocados pelas tropas instituídas pelo poder central. E aí nós vamos ter o quê? Durante os combates, inúmeras casas de Salvador foram incendiadas, mais de 1.000 pessoas morreram, a rebelião estava praticamente toda dominada em março de 1838, os principais líderes do movimento não foram mortos, o médico Francisco Sabino, por exemplo, ele foi preso e foi degradado para a região de Mato Grosso.
entendeu? Então isso é muito importante que vocês entendam isso. E nós tivemos também a própria balaiada em 1838 a 1841. Essa balaiada que aconteceu no Maranhão, pega também o Piauí, ela recebeu esse nome porque um de seus principais líderes, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, era fazedor de balaios. Nessa época, a economia agrária do Maranhão atravessava uma grande crise e sua principal riqueza, o algodão, vinha enfrentando queda de preço e perda de compradores no exterior devido à forte concorrência com o algodão de quem? Dos Estados Unidos da América. Só que quem mais sofria as consequências desses problemas econômicos do Maranhão era a população que era pobre, a população paupérrima. E aí uma multidão formada por vaqueiros, sertanejos e escravos eram que sofriam com essas consequências econômicas. Então o que acontece? Esses trabalhadores, eles vão se unindo na balaiada com o objetivo de lutar contra a miséria e a fome. E aí a escravidão vamos lutar aí contra a miséria, a fome, a escravidão, os maus tratos, a tudo que eram submetidos. E havia também muita insatisfação entre os profissionais urbanos maranhenses, que formavam um grupo chamado de bentivis, que é uma designação dada na época aos liberais exaltados da região. Então, esse descontentamento que era conduzido por liberais exaltados, por escravos, sertanejos, vaqueiros, ou seja, uma parcela da população que estava desnorteada. Então, o que acontece? Os bentivis incitam a revolta contra os fazendeiros da província e seguindo a adesão dos sertanejos pobres. E assim teve início o levante em 1838, tudo conduzido pelos bentivis. Apesar da pouca organização, os rebeldes conquistaram a cidade de Caxias, uma das mais importantes do Maranhão. Os principais líderes populares da balaiada, como Manuel Francisco dos Anjos Ferreiras, o Cosme Bento das Chagas, que foi chefe de um quilombo que reunia aproximadamente 3.000 escravos fugitivos, o vaqueiro Raimundo Gomes. Tudo bem, esses foram os principais líderes do movimento. Os objetivos desses líderes não eram muito claros. Por quê? Por exemplo, ninguém tinha uma definição clara. O que os bentivis queriam? O que a parcela da população queria? Por isso, o poder acabou sendo entregue aos bentivis, que nesse momento, assustado com o desenrolar dos acontecimentos, já estavam preocupados em conter a rebelião. Por quê? Como o movimento ele não tinha uma unidade muito forte, então o poder ficou nas mãos dos bentivis, só que eles acabaram ficando temerosos com o rumo que o movimento estava tendo. Resultado: para combater a revolta dos balaios, o governo fez o quê? Ele enviou tropas comandadas por Luiz Alves de Lima e Silva, ou seja, o Duque de Caxias. E nessa altura os bentivis já haviam abandonado os sertanejos e apoio abertamente às tropas governantes. O combate foi árduo, violento. A perseguição só termina em 1841, quando já tinham morrido mais de 12.000 a 15.000 sertanejos e escravos. Então a balaiada, ela não se constituiu, na verdade, num movimento único e harmônico, com um projeto político definido. Por quê? Porque foi conduzido por sertanejos, tomados pelo anseio de conquistar, de ganhar justiça social. Ela foi mais uma expressão da crise porque passava a sociedade brasileira durante o período regencial. E nós tivemos aí também uma outra revolta, chamada a Revolta dos Malês, em 1835. Essa Revolta dos Malês foi um movimento de escravos africanos conhecido como Malê. Olha aí como é que é interessante. Muitos desses escravos eram muçulmanos, entre eles os líderes Pacífico Licutã, Manuel Calafate e Luiz Sanin. Esses são os principais líderes. Então eles conseguiram armas, munições, elaboraram um plano de luta contra os donos de escravos para conseguir a liberdade. Na verdade, o que aconteceu? A Revolta dos Malês foi um grupo de negros que se converteram ao islamismo e que apresentavam, na verdade, uma série de propostas. A primeira era matar todos os cristãos do Brasil, matar todos os cristãos, acabar com todos os brancos.
E terceiro, acabar com todos que eram contrários a não defender tudo isso. E aí o que aconteceu? O movimento foi fatalmente sufocado na noite do dia 24 de janeiro de 1835, cercados pela polícia na casa de Manuel Calafate. Muitos rebeldes morreram em combate e outros foram presos. Entre estes, alguns foram condenados a açoite público e fuzilamento. Calcula-se que em sua fase de conspiração tem envolvido de 600 a 1.500 negros africanos, despertando uma maior preocupação com tais levantes em todo o território brasileiro. Então nós podemos ver que o período regencial ele foi um período marcado de instabilidade política. Então foi um período de muita convulsão social. Em resumo, nós tivemos aí o período regencial marcado por grupos políticos, restaurador, liberal, moderado, liberal exaltado, progressista e regressista. Nós tivemos a criação da Guarda Nacional durante a regência, que representava os interesses dos grandes proprietários. Tivemos aí a criação do Ato Adicional de 34, que estabelecia a descentralização das províncias, e a Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1840, que estabelecia a centralização das províncias. E vimos que ocorreram uma série de rebeliões regenciais, marcando um período de instabilidade política, que foi a cabanagem, a sabinada, a balaiada, a farroupilha e a revolta dos malês, ok? E fica aí um epígrafe, uma reflexão. Eu aprendi que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando-a. William Shakespeare. Até a